Vou conversar agora com o Dr. Mário Rossi. O Dr. Mário Rossi é médico gastroenterologista, uma palavra difícil, mas que com soluções, né, doutor? Doutor, o estômago, enfim, toda a parte digestiva, né, é uma parte que sempre tem que estar com uso. Né? A gente almoça, a gente janta, a gente toma um lanche à tarde, enfim, sempre em uso. E para não se sentir esse uso, ele tem que estar bem, funcionando, sem nenhum problema. E hoje nós temos uma doença que é chamada doença do século, que é o refluxo. Quem é que não tem refluxo, né? Sempre tem. De alguma forma se tem o refluxo, né? Só que não pode ser mais grave, que daí já complica, né, doutor? Muito prazer ao programa Live. Prazer, Milton. Realmente essa, como tu falaste, é a doença do século. Eu acho que não existe uma rodinha de amigos ou uma situação social onde as pessoas normalmente falam sobre a sua saúde e que alguma delas não diga que tenha refluxo ou que não tenha. Eles falam sobre o assunto e realmente hoje em dia grande parte das consultas no gastroenterologista, a doença do refluxo vamos dizer assim, ela é levantada. Os próprios pacientes já vêm mais ou menos com um diagnóstico pré-pronto. A causa do refluxo em si, em tese mesmo, doutor, eu gostaria que você fosse bem objetivo para o nosso telespectador, até para ele entender isso. Olha, a causa do refluxo ela é variada, mas a princípio a parte principal é um problema de pressão dentro do esôfago, uma coisa meio física, e que isso às vezes os pacientes não conseguem entender. E aí o médico, né, mostrando através de exames ou até mesmo desenhando, né, o que a gente faz muito no consultório é desenhar para o paciente entender, eles conseguem compreender a situação do refluxo. Até usam uma expressão bem comum do consultório, que é a tal de válvula do refluxo, né? Que alguns pensam até que existe essa válvula. Na real, não existe uma válvula, existe uma parte, um segmento do esôfago que tem uma função de como se fosse uma válvula. De abrir e fechar para deixar passar para o estômago. Exatamente. Esta é a condição principal. Daí o estômago está com mais pressão, abre e sobe. Bem isso. Porque a questão é uma questão física, né? O esôfago é um órgão fino e de um diâmetro menor, né? Uma área menor do que o estômago. E, por conseguinte, ele tem uma pressão menor. E o estômago não, ele é maior, ele é um reservatório. O esôfago não é um reservatório, ele é uma ponte só de passagem, então não se acumula alimento, a digestão não ocorre ali. Então, se vai o alimento para dentro do estômago, aumenta a pressão desse órgão. E se esta válvula ela não está funcionando direito, existe a possibilidade de vir ácido, existe a possibilidade de vir alimento para dentro do esôfago e, em muitos casos, até para a orofaringe, né? Doutor, também esse ácido, ele acaba queimando o esôfago e dá aquela tosse seca, que muita gente acaba pensando, indo num pneumologista para tratar, estou com uma tosse seca que não passa, é uma tosse seca que me irrita, que não sei o que, e é o ácido do estômago. Tu me falasse, o doutor me falou isso em off, e eu fiquei admirado. Doutor, realmente isso aí deve ser passado para as pessoas, né? Porque acaba tomando antibióticos e a questão não é bem assim, né? Isso é uma realidade em que há algum tempo atrás, né, as pessoas recorriam aos seus otorrinos, pneumologistas, com queixas respiratórias de asma, bronquite, faringite, laringite, e infelizmente eram tratadas por isto e não dava certo o tratamento, e isso acabava tornando uma situação crônica. Com a evolução desse assunto, com a investigação dos pacientes, se tornou mais claro. E aí, com exames de laboratório, de pH-metria, manometria, a endoscopia, chegou à conclusão de que esses sintomas eles eram originários do estômago, do refluxo ácido para o esôfago e
para a laringe, faringe, e hoje o que se vê é alguns otorrinos, eles mesmos podem tratar quando tem o diagnóstico, vamos dizer assim, confirmado, mas na maioria das vezes eu recebo pacientes que os otorrinos me mandam, porque quando vão fazer o exame de videolaringoscopia, encontram sinais na orofaringe decorrentes da ação do ácido neste local. Já mais graves, né? Nem tanto graves, Milton, mas com já um componente de que esse paciente ele tem que ser investigado do ponto de vista digestivo. Né? O refluxo ele tem os sintomas preponderantemente digestivos, que é a queimação, que tu falaste do esôfago, e a regurgitação, que é uma volta do alimento do estômago para o esôfago. Mas muitos pacientes eles não têm os sintomas digestivos. Eles têm muito mais fortes os sintomas laríngeos, que a gente chama, que é a tosse seca, a disfonia, a afonia, a rouquidão, o famoso bichinho do rã-rã, que a gente ouve as pessoas falarem, chupam pastilha por causa disso. E só alivia. Só alivia. Então, essa pessoa que hoje tem esses sintomas, hoje ela pode pensar que ela também pode ter uma doença da orofaringe. E tem cura? Tem cura, Milton. É fácil? É fácil de curar. Então tá, olha, tô deixando, não tem, acho que até o próprio refluxo fazendo um tratamento, né? Não sei até se tu quiser dar algum caso assim de como melhorar, né? Mas a questão é essa, a questão é vir ao seu médico, dê uma olhada, pode estar com uma coisa fácil uma doença fácil de resolver, né? E fica sofrendo e investigando e tomando pastilha e, enfim, não adianta tomar um melhoralzinho, né? Como diz, até piora, né? A doença do refluxo, a princípio, ela é uma doença benigna, sem maiores problemas, né? Mas existem algumas situações em que o paciente ele deve se preocupar, né? E que ele tem os sintomas da doença, mas não tão benignos, né? Então, nós temos algumas condições em que esse paciente a gente tem que se preocupar, né? São pacientes que têm disfagia, que têm dificuldade de passar o alimento, que têm dor ao comer, que estão apresentando um emagrecimento importante, uma anemia importante, algum tipo de sangramento pela boca. Então, esses pacientes que têm esses sintomas, eles têm que se preocuparem com isso mais, né? E o seu médico também, né? Doutor, eu vou dar um exemplo claro. O carro está com um barulhinho, ele leva direto no mecânico, né? Ele vai direto lá tirar o barulhinho, né? Agora tu tá com um problema sério, as pessoas deixam sair sangue para ir ao doutor, é complicado, né? O sangramento realmente ele é uma coisa que assusta as pessoas. Eu dou o exemplo até para vir ao médico, né? Faça um check-up, né? De ano em ano. Não tá te sentindo bem, tá com um probleminha, faz um check-up, faz uns exames de laboratório, de sangue e tudo mais, já pode apontar muita coisa, né, doutor Mário? Sem dúvida. Os exames de laboratório, eles são, muitas vezes, um começo, né? Quando as pessoas vão no seu clínico e começam a falar dos sintomas e o clínico detecta uma relação assim com a doença do refluxo, ou ele encaminha para o especialista, né? Ou ele mesmo já pode pedir uma endoscopia, e nos locais onde não existe endoscopia, que hoje é difícil, o próprio velho e bom raio-x, ele já pode dar um sinal de que existe essa possibilidade da doença e a partir daí, sim, existem outros exames complementares que se pode chegar a uma definição mais exata da doença, né? Inclusive, em algumas condições, até a cirurgia está indicada na doença do refluxo. Não precisa, não deixe chegar tanto. Doutor Mário, muito obrigado. Eu falei aqui do Hospital Divina Providência, onde o doutor Mário tem o seu consultório também. Muito obrigado, viu, doutor? Bom, Brito, obrigado pela oportunidade de falar sobre a doença do século e espero ter contribuído para
Com certeza. uma boa informação sobre a doença e tirar algumas dúvidas.